Deus. Mas nós somos nós de novo, porém a palavra é outra, tem vinho novo pra gente hoje, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. A gente pedir para que não só eu, mas vocês também levantassem as mãos para poder orar pela vida do Johnny, né? Que tem sido um canal de bênção pra gente aqui. Como eu falei da outra vez, não só quando fala, ministra a palavra aqui de forma assim oficial, mas sempre que ele pode, de forma individual, com cada um, aquilo que transborda sobre a vida dele, ele também tenta passar isso com o jeito dele, com o testemunho, entendeu? Mas que nesse momento agora venha ser uma palavra que venha edificar a gente, venha falar com o nosso coração aquilo que já tem, Deus já tem ministrado no coração dele, que nós também venhamos ser ministrados também, assim como o Johnny está sendo, a gente também possa ser por essa palavra, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigada, Senhor Jesus, por mais esse tempo que nós estamos tendo aqui. Eu te peço que o Senhor venha estar usando ainda mais, Senhor, a vida do Johnny, ministrando sobre ele, aquilo que o Senhor colocou no coração dele, que ele possa, Senhor Jesus, ser bem exato sobre aquilo que o Senhor colocou no coração dele e aquilo que ele já escreveu ali, mas que, Senhor Jesus, eu sei que vem vem de Ti, Senhor Jesus, aquilo que Ele tem ministrado, Senhor, porque Ele é Teu servo. Senhor, venha tocar nos nossos corações, que o Senhor possa abrir a nossa mente, o nosso entendimento, para que nós venhamos entender aquilo que o Senhor quer ministrar e falar com cada um de nós. Obrigada, Senhor, por mais a oportunidade que nós estamos tendo de bendizer o Teu santo nome, de Te adorar, de estarmos aqui em comunhão com os irmãos. Obrigada por mais um dia, que nós possamos, ó Deus, sairmos daqui meditando na Tua palavra, que nós possamos também praticar ela, Senhor Jesus, onde nós formos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Som. Alô, som. Tá sem. Som, alô. Som. Boa noite a todos, graças e paz. A igreja pode sentar, por favor. Pedir a Vitor colocar para mim aqui 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, que vai ser o nosso versículo base. Enquanto ele coloca ali, eu quero falar que eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, podendo ministrar com a igreja. O Senhor trouxe na minha vida, ministra no meu coração. Não seria eu que iria pregar hoje, seria o Luiz. Mas eu dividi com ele que a minha irmã estaria aqui hoje. Essa aqui é a minha irmã Leila, né? Ela é a mãe de Salomão, amém? E ela nunca tinha me visto pregar. Aí o Luiz disse assim, poxa, vai ser legal se ela te pregar, então traz uma palavra pra gente nessa sexta-feira. E eu trouxe o que o Senhor tinha ministrado no meu coração já. E eu usei como texto, versículo chave, assim, base, esse versículo aqui, ó. Quando eu era criança, pensava como menino, sentia e falava como menino. Quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias das crianças. Esse texto aqui, se eu não me engano, tinha uma outra tradução, que assim, quando eu fiquei mais maduro, mas enfim, ele traz que é um processo de aprendizado. Quando ele era menino, ele se tratava como menino, o que é normal. Quando nós nos convertemos, nós somos como crianças perante Deus, engatinhando, aprendendo as coisas que são novas para nós, como é com nossos filhos. E isso a gente pôde ver, eu posso ver, pude ver durante esse meu processo, quando eu retornei para a casa do Senhor, e comecei a ministrar a palavra. E no começo era algo muito difícil, por mais que eu sempre falei muito de Deus, e conheço um bocado, assim, não muito, mas conheço da Bíblia, vivenciei muita coisa, testemunhei muita coisa na minha vida, vi de outros amigos, e no particular a gente sempre conversou muito sobre isso. Mesmo quando eu estava afastado dos caminhos, eu sempre coloquei Deus como o dono de tudo, tudo é por conta dele, e eu me sentia atuado, eu deixei o Satanás, o acusador, tomar conta. Som, beleza. O acusador conseguiu fazer com que eu me sentisse culpado e me afastasse do caminho do Senhor. Como eu falei na minha última palavra, o pecado nos afasta de Deus, não Deus que se afasta de nós. E eu comecei a ministrar a palavra e no começo foi vergonhoso.
Eu lembro que a primeira vez que eu fui pregar na igreja ali com o pastor Gilmar, no Igreja das Nações, eu preparei todo um texto. Eu sempre me preocupei muito com a concordância do texto, de não falar nada que fosse incoerente ou que não fosse bíblico, de não fugir. Preparei, repassei aquilo tudo, e na hora que eu subi lá para pregar, eu falei tudo em 5 minutos. E daí eu já não sabia mais o que falar, eu fiquei perdido. E o pastor Gilmar percebeu, e ele viu o que é natural. Tem pessoas que têm um processo mais rápido, outras são um pouco mais lentas, né? E isso persistiu por algumas outras vezes, e ele não desistiu de mim, porque eu falei assim, não, eu não posso fazer isso. Pra mim, cara, não vai dar certo. Na minha adolescência, eu já falei isso aqui também, eu tive uma líder que ela foi muito sábia, assim, e ela trazia a gente muito para estudos, e para nós dividirmos as nossas experiências e ministrações. Então, quando tínhamos nossos eventos da adolescência, quem ministrava normalmente éramos nós, e ela vinha depois e complementava. Mas quando eu me afastei, eu achei, não, isso não serve para mim, não é o meu tipo, eu me via assim, algo totalmente fora. Só que Deus não desistiu de mim, e o pastor Gilmar tem grande culpa nisso tudo, porque ele também me incentivou muito, e foi amadurecendo esse processo. Sidoli, tu conhece a palavra, tu é sensato, tu não foge. Outra coisa também que eu tive muito medo de não ser um cara repetitivo, não quer falar, ou falar coisas que fugiam da temática. E nisso eu acabava reduzindo muito, sendo muito objetivo, mas o objetivo ao ponto assim, da palavra mais longa, foi assim, 10 minutos. Foi coerente, todo mundo entendeu, mas tipo, foi muito rápido. Mas lá eu consegui trabalhar isso e foi melhorando. E quem me acompanhou aqui no Tempo com Deus desde o início viu que também a primeira palavra foi um pouco mais curta, depois foi melhorando. Então isso é um processo de aprendizagem. Eu fui amadurecendo essa habilidade. Tem pessoas que têm essa facilidade mais rápida, outras nem tanto, outros têm facilidade com louvor, com a dança, com o teatro. Cada um no seu dom, no seu ministério, ou no que busca louvar a Deus com aquilo, busca aprender e se amadurecer com aquilo. Assim como a gente faz com nossos filhos. Quando eles são pequenos, nós vamos ensinando. Chega no ponto que tu vai colocando limites, eles vão entendendo que se desobedecer vai ter uma consequência. E assim é para a vida. A gente entende que nós temos que tomar algumas decisões, e que as decisões geram consequências, e a gente tem que acabar com as consequências que nós optamos, nas decisões que nós tomamos. E na vida espiritual não é diferente. Né? Quando as pessoas que são cristãs há mais tempo, que já ouviram algumas pregações, ou as que ouviram aqui no Tempo com Deus, ou quem hoje tem na internet, as redes sociais, já conseguiram aprender bastante coisas para conseguir formar esse caráter cristão, e esse amadurecimento cristão, com base nas coisas que vemos na Bíblia. Só que no Tempo com Deus eu até elenquei assim, alguns tópicos que nós falamos aqui. Sempre falamos de Jesus Cristo, afinal, se não fosse por Ele, nós não estaríamos aqui. E Ele é por tudo, é por Ele, tudo é para Ele, e só estamos aqui por conta dEle. Né? Do amor de Cristo, do plano da salvação. Eu coloquei aqui os pilares da salvação. O Edinho vai ver essa pregação, e que foi a pregação que o Edinho fez que eu achei fantástica. Ele usou Lucas 9, versículo 23 e 24, por favor, Vitor. Ele colocou 7 pilares da salvação, que foram muito bacanas. Versículo 23. E Jesus proclamava às multidões: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e caminhe após mim. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem quiser perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Os 7 pilares que ele colocou foram oração, leitura bíblica, adoração, jejum, intimidade com Deus, obediência e humildade. Quando a gente traz tudo isso, parece algo simples de ser feito. Mas no dia a dia, o teu velho homem vai aparecendo, quando tu menos espera, e isso vai te sabotando. Esse é um termo que eu uso bastante lá em casa. A sabotagem. Às vezes não. Muitas das vezes nós mesmos nos sabotamos. Porque nós sabemos o correto a ser feito. Só que não fazemos, porque às vezes não é cômodo, vai te tirar da zona de conforto. Por N motivos, o inimigo está sempre te jogando uma seta, e se aquilo tu der brecha, aquilo vai cair no teu coração, tu vai fazer. E aí, como já aconteceu comigo, e muitas pessoas acontecem ainda,
Quando tu pecar, quando tu caiu, a coisa vai falar, tá vendo? Tu pecou de novo, tu não serve para isso. E não devemos dar ouvido para esse tipo de coisa. Temos que ter a maturidade de entender, não, eu errei, mas Deus me perdoa e eu vou seguir em frente de novo. Se Cristo falou para nós perdoarmos 70 vezes 7 por dia, imagina quantas vezes Ele está disposto a nos perdoar. Mas Ele vai ver o que? Nosso coração contrito, um coração realmente arrependido, né? Aqui no tempo de Deus já falamos sobre fé, já falamos sobre os planos de Deus e sobre o perdão, que foi aquela palavra que o Luiz trouxe sobre a história de José, que foi maravilhosa. Falamos sobre o nosso lugar na mesa, que foi a pregação do Anderson, sobre Mefibosete, sobre posicionamento, sobre chamado e tantas outras coisas que já falamos e já ouvimos ao longo da nossa caminhada cristã. E depois de termos ouvido tudo isso, que nós já nos convertemos e não apenas nos convencemos, porque eu já falei isso também, já dividi isso, que durante muito tempo eu era um cristão convencido. Eu estava convencido de que eu estava errado, que eu tinha que me salvar, me arrepender, mas eu não conseguia efetivamente fazer isso, cara. Eu sabia que eu estava errado, eu ia para a igreja, arrependido do que eu tinha feito, mas eu não conseguia realmente me entregar assim de coração, entender que sem Cristo a gente não é nada. E isso é curioso, porque a ponto que eu fui conversando com outras pessoas, isso acontece com muitas pessoas. Eu já falei, nós temos uma farmácia ali no Brejaru, e muitos deles vêm falar conosco e falam assim, cara, eu não vou na igreja porque eu estou bebendo, eu não vou na igreja porque eu fumo, porque eu uso isso, porque eu particularmente achava que isso só acontecia em novela e em filme, mas tem muitas pessoas que são viciadas em jogo. Tem cara que perde o salário todo numa mesa jogando carteado e a família passa necessidade. E isso é horrível, cara. E assim, cara, mas não é por você. Jesus não quer uma pessoa perfeita, Ele quer uma pessoa que queira mudar. Uma pessoa que se entregue, que aceite a mudança. E que não tente. Também é outra coisa fato. A gente fala assim, eu vou tentar fazer tal coisa. Não, tentar não faz. Vou usar o Luiz como exemplo. Luiz, tenta levantar da cadeira. Ou a pessoa levanta ou não levanta. E se tu for fazer e tu falhar, cara, faz de novo. Faz de novo até conseguir. E mesmo que tu continue falhando durante toda a tua vida, Deus vai estar olhando que é o teu coração. Disposto a querer fazer o certo, disposto a buscar santidade. Amém? Então, o amadurecimento de uma pessoa é um processo contínuo interno que acontece ao longo da nossa vida, a partir de experiências e situações que exigem crescimento. Tem pessoas que se convertem em pouquíssimo tempo, tem uma maturidade espiritual que pessoas que estão 30 anos na igreja não têm. Não se trata tanto de tempo, mas de entrega, de buscar na palavra, de buscar na oração, em jejum. É importante nós termos isso em mente, que nós temos que fortalecer o nosso espírito e enfraquecer a nossa carne. E dentro da igreja, nós estamos com pessoas, e as pessoas são falhas. E infelizmente o discurso é muito bom de que temos que olhar para Cristo e não olhar para o homem, mas muitas pessoas quando vê o irmão errando, se afastam de Cristo por conta daquele irmão que errou. Mas quem morreu por você não foi aquele irmão, não fui eu, não foi o Luiz, não foi o Vitor. Foi Jesus que morreu de braços abertos por nós. E que nós, por outro lado, tenhamos a capacidade de falarmos igual o apóstolo falou, que se sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Isso não é fácil, quando as pessoas falam, não, façam o que eu digo, mas não façam o que eu falo. Não é... Nós que somos pais, a gente sabe a importância do exemplo. Eu já falei isso também, eu tive um comandante que ele falava isso muito, que a palavra empurra, mas o exemplo arrasta. Então, principalmente quem está na frente, os pais, quem é líder de algum grupo, pastores, enfim, tem que dar o exemplo. Porém, quem está sendo liderado por aquela pessoa não deve se apegar àquela pessoa como exemplo de vida. Porque aquela pessoa não foi aquela pessoa que pagou um sacrifício pela tua vida, amém? Foi Jesus que morreu por nós. E aí eu separei aqui que o amadurecimento ele acontece em fases. Né? Temos a fase do crescimento. Como se o pessoal fosse uma planta, ou como se fosse uma criança, como eu falei. Que tu vai cuidando daquele processo quando ela está frágil, até ela conseguir estar forte e sobreviver sozinha, vamos dizer assim. Temos a perseverança. No começo as coisas são difíceis, mas a gente não pode desistir na primeira dificuldade que tem. Eu me considerava uma pessoa muito forte, que nada me abalava, até ser um problema que eu tinha dificuldade de lidar.
quando isso acontecia, eu assim, né, então é melhor não fazer, não vou me incomodar com isso. E diversas vezes eu começava coisas bacanas, coisas importantes na igreja, dentro de um corpo, dentro de uma congregação. E no primeiro problema que eu tinha, primeira dificuldade, como eu falei de novo, normalmente eram com pessoas, ideias diferentes, contrariando. Eu assim, cara, melhor eu vou sair fora, não preciso disso aqui. Entendi assim que Deus entende que não é aquilo que vai me fazer ser salvo, mas às vezes eu posso estar ali para estar ajudando outras pessoas a melhorarem e para mim melhorar também. Não vou eu achar que eu sou o perfeito. Eu tenho uma amiga, hoje está em Criciúma, e ela me ajudou muito quando o Salomão estava para nascer, e ela me ajudou muito porque foi assim, muito rápido o processo quando dele nascer e nós pegarmos ele. E eu falei assim, poxa, Simone, eu estou tão feliz que eu estou tendo essa oportunidade de ajudar uma pessoa. Ela assim, e quem disse que tu está ajudando ele, Johnny? Talvez ele está entrando na tua vida para te fazer ser uma pessoa melhor, cara. Eu nunca tinha pensado dessa forma. A gente sempre acha que somos nós que estamos oferecendo, e não, a gente está ganhando. Quando nós praticamos ações voluntárias, praticamos ajuda ao necessitado, daquele lá, tive fome, não me deste de comer, você não me deste de beber, não é nós que estamos dando, nós estamos ganhando, porque Deus tem muito para nos dar, e não se trata de uma barganha. Eu lembro que quando nós tínhamos um projeto e nós entregávamos ali sopa, pão, tal, na noite, eu estava com um rapaz no carro ontem, e eu falei, cara, quando ele vem aqui de noite, cara, tu encontra cada história fantástica aqui, cara. Pessoas incríveis que acabaram perdendo, assim, a vida por conta do vício, e é triste, porque, particularmente na minha família, a gente já viu isso, e a gente sabe como é dolorido, é sofrido, né? E ninguém está livre disso. A palavra fala, aquele que está de pé cuida para não cair. Então temos que ter perseverança e nós desistir de lutar pela vida. Eu, particularmente, também já tive vários problemas, e por um tempo eu achava que não tinha mais solução. Então a falta da maturidade não te leva a ter perseverança. Então ter perseverança, ter resiliência, que é a palavra, né, nova, bonita, que se usa hoje em dia, faz parte da maturidade. Ser maduro é sermos semelhantes a Cristo, sermos cristãos. E imitarmos Cristo nas suas... né, tentarmos imitar Cristo. Eu estou andando a palavra tentar de novo. Mas pensar como é que Cristo reagiria numa situação dessa. Ontem, com esse mesmo rapaz que eu estava no carro, nós estávamos passando, aí tinha uma fila, aí tinha um bar assim, o pessoal na rua, e olha lá, mano. Olha lá, um monte de mulher na mesa. Assim, cara, pra que eu vou olhar se aquilo não é pra mim, cara? Eu não quero estimular algo em mim que vai me fazer pecar. Ele, não, mas é só olhar. Então tu não entendeu, meu irmão. Se aquilo te faz mal, não olha, meu irmão. A gente não é cego, a gente vai enxergar. Mas tu olhar e ficar cobiçando, cara, isso não se trata só apenas de homem olhar para mulher, olhar uma mulher cobiçar um homem. Se trata de tu olhar algo que não é seu e desejar roubar aquilo. De diversas coisas, cada um tem a sua falha, tem algo em si que tem que ser melhorado. Eu vejo por mim assim que normalmente quando eu preparo alguma coisa para ser falado, no começo eu tinha muito isso, pelo menos, eu acabava ressaltando o que em mim era uma dificuldade. Mas no que é uma dificuldade para mim, uma dificuldade para o Luiz, uma dificuldade para o Pedro, não vai ser para a Leila. Então, cada um de nós, a gente sabe que nós faz mal. E como é que Cristo reagiria? Como é que Cristo faria no nosso lugar naquela situação? Então, buscarmos ter esse sentimento, esse comportamento, faz parte da maturidade cristã. Amém? Estou conseguindo me acompanhar, irmãos? Amém. E o quarto item que eu coloquei aqui, que faz parte do amadurecimento, é a renovação mental e espiritual. O amadurecimento envolve transformação de pensamento e do coração, deixando para trás as atitudes e comportamentos do passado. Vocês recordam quando eu falei aqui sobre a guinada, dar uns 180 graus, temos direção, nos converter os nossos caminhos, é isso.
Se eu fazia isso dessa forma, agora eu não vou fazer mais. Mas se por um acaso eu falhar e voltar a cometer, que eu me arrependa disso, que Deus vai me perdoar e a vida vai seguir de novo como a Cristo. Que nós não venhamos a cair no marasmo, achar que aquilo está perdido. Termos maturidade e entendermos que nós não somos falhos. Eu preciso de Cristo porque eu sou falho. Se eu fosse perfeito, eu não precisaria de Cristo. Jesus não veio para os sãos, Jesus veio para quem estava doente. Se nós tivermos isso em mente e conseguirmos trabalhar isso e acreditarmos nisso, nós estaremos amadurecendo espiritualmente e conseguimos ajudar outras pessoas com isso também. Aí, mais uma palavra que eu aprendi recentemente, metanoia, que do grego é mudança de mente ou conversão. É uma palavra que se refere a uma mudança profunda na forma de como a pessoa pensa, percebe e se relaciona com o mundo. Não é simplesmente aceitar a Cristo, entender que eu estou errado e continuar errado, porque não, Deus vai me perdoar, eu vou fazer porque Deus vai me perdoar. Deus está sondando o teu coração e está vendo que tu não está levando aquilo a sério. Quem sou eu para falar assim, não, Ele não vai te perdoar mais? Eu creio, para mim, eu tento fazer, eu tento lá de novo, mas eu faço diferente todos os dias. Todos os dias eu levanto e agradeço a Deus pela noite, pela vida, por estar acordando, pela minha casa, pelos meus filhos, pelo meu emprego, pela graça de estar logo me formando numa faculdade. E o que o Senhor quer de mim hoje? Como é que eu posso hoje, não envergonhar do teu nome, como é que eu posso hoje, através da minha vida, levar a tua palavra, como eu posso hoje ser um portador de boas novas? E isso é mudança de caráter, porque antes eu não tinha isso. Antes eu era um cara assim, eu pensava muito em mim, na minha casa, e o resto que se vire. Eu não tenho culpa daquela pessoa estar daquele jeito. Mas não é questão de culpa ou não, é de merecimento, cara. É questão que às vezes Deus te deu, ou Deus proveu na tua vida, justamente para tu abençoar aquela pessoa em certo momento. Quando José foi vendido pelos irmãos, lá na frente ele entendeu que aquilo aconteceu para ele lá na frente poder salvar sua família. Não se trata de nós, se trata do reino, se trata, se somos irmãos, um irmão ajuda o outro, somos uma família e vamos juntos para o céu. Eu estava falando isso hoje, eu acho que Luiz, o céu não vai ser loteado, cara. Aqui é o pessoal do tempo com Deus, ali é o pessoal do fulano, do ciclano. Não, se nós somos irmãos, nós estamos todos juntos, é o mesmo Deus, vamos para o mesmo céu. E eu coloquei aqui um versículo, Efésios 4:13, que fala sobre a maturidade cristã, sobre nós nos aperfeiçoarmos e queremos, ter esse amadurecimento e tratar as coisas com responsabilidade, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. E eu me peguei nesse versículo, aí eu fui pensar, mas o que seria a plenitude de Cristo? Refere-se à ideia de que Cristo é a manifestação completa e total da divindade de Deus, e que essa plenitude se estende também aos seus seguidores através da fé em Jesus. Em outras palavras, que Deus está em Cristo e Cristo está em Deus, e é a capacidade de Cristo em transmitir essa plenitude àqueles que o seguem. Então, esse versículo fala que nós temos que buscar o conhecimento e a unidade da fé até chegarmos à maturidade e atingirmos a medida da estatura da plenitude. A gente nunca vai conseguir chegar lá. Mas não fala para nós tentar, fala para nós fazermos. Para nós fazermos e até o fim. Por mais que nós falhemos, nós continuemos fazendo. Nós continuemos indo em busca disso. E como é que a gente consegue isso? É com a leitura, como a Paula falou no início. Com a leitura da palavra. Orando, jejuando, nos fortalecendo, evitando mais conversas, evitando mais círculos, evitando de olhar para coisas que a gente sabe que não vai nos levar a lugar nenhum. Pelo contrário, vai nos levar à falha, vai nos levar ao escândalo. Muitas pessoas às vezes podem ver e olhar assim, poxa, mas vou usar o Luiz como exemplo, mas o Luiz está fazendo tal coisa. E às vezes só parece que ele fez e a pessoa olha e com aquilo tem um escândalo e a pessoa perde a sua salvação e sai disseminando aquela história, e isso é muito ruim. E nós, como pessoas maduras em Cristo, na fé, se nós vemos um irmão nosso errando, na falha, com dificuldade, nós temos que chegar naquela pessoa e ajudar elas em oração, conversar com elas e não sair espalhando conversa,
E o outro texto que eu preparei aqui é 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Por favor. Antes, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e no dia do eterno. Amém. Nada é por nossa glória, ou porque nós fizemos, porque nós somos bons. Temos que ter cuidado com as coisas que nós falamos e as pessoas que nós ouvimos. E damos crédito para as pessoas que ouvimos, porque tem pessoas que falam que são usadas por Deus, ou que você acredita que são usadas por Deus e não são. Temos que ter essa maturidade, esse discernimento de entendermos o que é para nós e o que não é para nós. A pessoa, eu gosto de cantar, mas você não é da música. Entende que você não possa louvar. Louvar é uma coisa, você louva na sua casa, você louva no seu carro. Talvez aqui na frente, para ministrar junto com a igreja, não seja o seu local onde está cantando, porque você não sabe cantar. Mas você sabe dançar, você sabe mexer na mídia, você sabe dar aula para as crianças, você sabe ajudar na recepção. Que nós venhamos ter esse entendimento e essa maturidade, entendermos como podemos somar no reino e não ficar de picunha, de briga. Que nós possamos ser sarados para sarar e não para dar trabalho para as pessoas, porque toda hora fica chorando pelas mesmas coisas. Lutas todos nós temos, dificuldades todos nós temos, ímpio, cristão, da Umbanda, do Espiritismo, do Allan Kardec, todos têm dificuldades na vida. Mas tem muita coisa que a gente procura para nós, não é o diabo que faz. Eu ouvi uma pregação que até chega falando que o diabo sente e falou, isso aí eu não sei como é que faz, eu vou aprender com esse cara. Porque tem coisa que nós plantamos, que a gente planta, a gente colhe. Se você planta coisas boas, você vai colher coisas boas. Se você planta coisas ruins, vão ser coisas ruins e ainda numa medida recalcada e sacudida, não vai ser no mesmo peso que você plantou. Então, que nós tenhamos essa maturidade para entender isso na nossa vida. E quando nós estivermos com isso, sabendo disso, o que não significa que nós vamos ter uma vida fácil ou tranquila, não significa isso. Pelo contrário, quanto mais a gente ganha poder, ou autonomia, ou direitos, mais a gente tem funções, mais nós temos, me fugiu agora a palavra, direito e deveres. Mais deveres nós vamos ter, mais obrigações nós vamos ter também. Não é algo positivo assim, que Deus vai te cobrar, mas se tu se converteu, tu reconhece Cristo como Salvador e quer propagar o Evangelho, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou somar na obra? Com isso, com isso, com isso, com aquilo. E aí tu começa a ver os teus irmãos com essas dificuldades, como eu falei agora, e tu vai deixar, eu falo que eu amo a vida do Vitor. Eu estou vendo o Vitor se arrebentar todo. E eu vou ficar aqui quieto. Eu falo, não, Vitor, que se lasque para lá, eu vou cuidar da minha vida. Eu vou deixar de ser salvo por conta disso? Não, a salvação não vem através da minha obra em estar ajudando meu irmão, não. Mas nós somos uma unidade, cara. Eu vou lá ajudar o Vitor. Ô Vitor, eu preciso de ajuda, cara. Se tu quiser, vamos conversar. Talvez eu possa te ajudar. Vamos conversar com... eu não vou conseguir, mas eu conheço o cara que vai poder te ajudar nisso. Vamos orar junto. Vamos buscar na palavra junto. Pô, Dani, eu tenho dúvida nessa parte aqui da Bíblia. Rapaz, isso aí eu também não sei, mas o Luiz deve saber. Vamos lá no Luiz, vamos marcar um café com o Luiz. Tem uma padaria que é quase a nossa subcongregação lá. O pessoal já conhece a gente, que nós ficamos lá algum tempo conversando. Isso é importante, nós temos um tempo de mesa, de comunhão. O que aconteceu sexta-feira passada foi muito bom. Nós tivemos ali um tempo com Deus, comendo um pão com linguiça, descontraído, conversando, criando laço de intimidade. Isso não quer dizer que agora, por conta disso, eu vou lá, vou pegar um dinheiro emprestado com fulano, porque agora nós somos amigos. Isso é maturidade, entender que nem tudo se resume a dinheiro ou a ganhar fisicamente, materialmente da pessoa, mas eu sei que eu posso contar com aquela pessoa, porque aquela pessoa ela é uma pessoa de Deus, ela é uma pessoa de caráter, é uma pessoa de confiança, ela tem princípios bíblicos que são iguais aos meus. Isso é maturidade espiritual.
Não tu tá sempre querendo usurpar dos teus irmãos, usurpar da igreja, instituição, porque tu tá sempre um coitado. Não, a gente tem que ser sarado. Tem uma canção que fala, eu quero ser sarado para sarar também. É assim, não é a música? Eu quero ser... mas é algo do tipo. Porque é o nosso papel. Parece ser repetitivo, mas o que hoje eu passo de luta, de dificuldade na minha vida, e eu venço aquilo, se torna em mim uma bagagem, uma experiência que eu vou falar com a pessoa com convicção do que eu passei e não do que eu ouvi. Tem muitas histórias que a gente escuta que são bênção, agregam muito na nossa fé e é bacana tu repassar. Mas quando tu fala o que tu viveu, tu fala com propriedade. Isso é mais importante. E eu digo, nada é por acaso. Quando Deus te permite passar por uma prova, tem coisas que não foi a gente que plantou. Realmente aconteceram algumas fatalidades que a pessoa passa por aquilo, mas Deus está com você. E quando tu supera aquilo e vocês vencem aquilo, e aquilo te dá mais força, cara, tu falar com aquilo com propriedade, a pessoa, aí tu testemunha sobre aquilo, e a pessoa fala, poxa, esse Deus ainda faz milagre, Deus ainda é um Deus presente, Deus ainda é um Deus que cuida, é um Deus que sara. Sabe? São coisas importantes, são coisas que vão ajudar aqui no nosso processo de amadurecimento. E, de novo, não é tempo, idade, é de entrega, de busca. O tempo vai te ajudar numa coisa, tu ter experiência. Mas questão de ser mais maduro, de ser uma pessoa sábia, uma pessoa que tenha lucidez, que tenha uma visão espiritual, que tenha discernimento do Espírito Santo, a entrega, é busca de cada um. E, meus irmãos, eu quero pedir para o Vitor colocar um louvor que eu preparei. Pode deixar na agulha aí, Vitor. E depois de ter explanado tudo isso sobre meu coração com vocês, eu meditando hoje e pedindo para Deus, né, Senhor, mostra para mim o que eu vou aprender com isso tudo. A parte dele ele já fez. Ele veio em forma de homem, morreu por nós, mostrou para nós que é possível sim vencer as tentações, nós enchermos o Espírito Santo, nos capacitar, fazer o ID, vivemos entre irmãos, e mesmo assim nós falhamos. E ele me dá essa canção. O diabo, ele tem, se tu deixar, ele vai te atingir. Mas nosso maior vilão somos nós mesmos. Nós é que damos abertura para o Satanás entrar na nossa vida e às vezes bagunçar com tudo. Jesus é mais forte, Jesus venceu o Satanás. Jesus pisou a cabeça da serpente, tem a chave da vida e da morte na mão dele. O diabo não tem poder contra nós somos filhos de Deus. Quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, nós nos tornamos filhos, não apenas criaturas de Deus. Então que nós tenhamos essa sabedoria de sermos não o nosso maior vilão, mas o nosso maior amigo. E nós nos amarmos primeiro para podermos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Tem pessoas que não se amam, não se cuidam. E isso é muito sério. Hoje nós estamos falando com uma pessoa que a pessoa dela era tudo da vida dela, culpa dos outros. E ela não enxerga que ela mesma está se sabotando. Ela está sendo a sua maior vilão, é ela mesma. E isso é muito sério. Que nós venhamos ter esse entendimento hoje, nessa noite, e não sejamos o nosso maior vilão. Alguém pode ficar de pé, por favor? A gente vem nessa noite conseguir olhar para nós e podermos nos analisar. E peça ao Pai para que te mostre onde é que você está errando, onde você pode melhorar como pessoa, como servo, como irmão. Amém? Os meus gigantes são os meus
maravilhoso. Tá podemos, Pai amado, agora nossos corações aqui, Deus, abertos a Ti, Pai amado. Que Tu venha, Senhor amado, derramar Teus poderes sobre nós, Deus. Que Teu Santo Sangue venha ser sobre nós, Pai amado. E venha nos dar visão e sabedoria e discernimento espiritual, meu Pai amado. Que venhamos aprender, Senhor amado, a mais de Ti. Que, Senhor amado, venhamos a ter o discernimento do que é certo, do que é errado e de como proceder, Deus. Que não sejamos egoístas de olhar só para o nosso umbigo, Pai. Que venhamos a ter clareza quando lermos a Tua palavra e conseguir aplicar ela em nossa vida, no nosso dia a dia, Deus. Que venhamos a ser, Senhor amado, espelhos que reflitam, Senhor amado, o Espírito Santo sobre a nossa vida. Que não seja pela nossa força, pelo nosso querer, mas seja a Tua vontade se manifestando sobre nós, Deus. Te louvamos por tudo, venha receber, Senhor amado, o nosso louvor, nossa adoração. E te agradecemos, Senhor amado, por esse momento que passamos aqui reunidos na Tua presença, Deus. Te louvamos profundamente. Você nem que eu digo agora.